Essas cicatrizes de Jesus são a causa de nós estarmos aqui hoje. O culto da ceia do Senhor, ou de Santa Ceia, é um culto que principalmente, os outros também, mas este principalmente nos lembra sobre o fato de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus sofreu, padeceu para nos dar alegria, para nos dar vida. Tudo no culto, desde os hinos, a leitura, a palavra, a liturgia, deve apontar para este fato principal, que é o fato de que Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. Desde o início do culto até o final, o crente precisa entender essa mensagem, que ora é cantada, ora é lida, ora é orada, tocada, pregada, ensinada, gesticulada, na decoração, tudo deve apontar para Cristo. Ao olhar para a mesa da ceia do Senhor, nós devemos lembrar que Cristo sofreu por nós, que Ele morreu por nós, entregou a sua vida por nós. Daqui a pouco, quando você pegar o cálice contendo o suco da uva, o produto da vinha, você deve lembrar também que Jesus derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados. Ao pegar o pão, você deve lembrar que Jesus entregou o seu corpo para que nós hoje tivéssemos a condição de adorá-lo em liberdade, de servi-lo com alegria e de poder levantar a voz e a cabeça e dizer: sou livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não por méritos nossos, não pela nossa capacidade, mas tudo é graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem das obras, isso vem de Deus, é por meio da fé, para que ninguém se glorie dizendo que conquistou a salvação pelas suas obras, pela sua capacidade, mas tudo aqui é graça. Este é um culto para a gente lembrar que a graça de Deus nos alcançou. E Deus, em sua infinita graça, Ele então estabeleceu conosco um relacionamento de amor. O relacionamento da igreja, todos nós, com Jesus Cristo, nosso Senhor, é um relacionamento de amor. É comparado na Bíblia como um relacionamento matrimonial. É o relacionamento entre o Senhor, que é o noivo, que é o esposo, e a noiva, que é a igreja, que somos nós. E esse tema, ele está presente em toda a Bíblia. Mas eu quero pensar aqui um versículo que está em Cantares, capítulo 2, e o versículo 17, que é o versículo que o Senhor colocou no meu coração, que trata deste tema que eu acabei de vos falar. Uma alegria receber também a Camila. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 32, diz a Bíblia que Salomão escreveu mais de 1000 provérbios. E dentre eles está aqui este, que ele escreveu. O sábio Salomão, um homem usado por Deus, que foi rei em Israel. Ele também, além de rei, era poeta, escritor, um homem sensível à voz de Deus, à mensagem do Espírito Santo, e através da sua sensibilidade espiritual, ele colocou nas letras da Bíblia, da palavra de Deus, os seus provérbios. E um deles é este, Cantares 2 e 17, aqui está escrito: até que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter.
Este versículo ele está dentro do livro de Cantares, evidentemente, que é um dos livros poéticos da Bíblia e também um dos livros de Salomão. Foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e ele retrata, a priori, o relacionamento entre um homem e uma mulher, a saber, entre Salomão e a sua amada Sulamita. Pelo contexto bíblico, pela história, nós podemos sugerir e deduzir que Salomão, no auge da sua capacidade de rei, no auge da sua riqueza, do seu poder, ele saía do palácio, na capital, em Jerusalém, ele visitava os campos, as fazendas, as vinhas, ele visitava os empregados, os súditos. A Bíblia nos mostra isso e a história também. Assim como todos os reis faziam. E em uma dessas saídas, ele encontra Sulamita. A Bíblia diz que Sulamita, ela era morena. Capítulo 1, versículo 5, nos mostra isso, que ela mesma declara neste poema: eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. E esta jovem, que era morena, trabalhadora, uma das suas características, ela estava trabalhando na lavoura, na vinha, na fazenda, e ela recebe então a visita do seu rei, Salomão. E a Bíblia nos mostra que Salomão então se apaixona por ela. E ele então escreve poemas para retratar este relacionamento entre ele, Salomão, e a sua amada Sulamita. Estes poemas, vários deles, vários versículos, são usados em encontro de casais, em cursos de noivos, em casamentos, bodas de prata, bodas de ouro. Enfim, todo mundo que lê estes 8 capítulos, especialmente quem é casado, vai ficar um pouquinho mais romântico. Vai aprender a fazer declarações para o seu amado ou para a sua amada. Porque ele é um livro, Cantares, de muitas declarações de amor. Salomão aqui deixa fluir do fundo do seu coração muitas declarações de amor. Mas este livro, ele não se resume a declarações de amor ou a poemas de um apaixonado para a sua amada. Ele vai muito além desse aspecto. Ele é um livro também, como toda a Bíblia, de natureza espiritual e de aplicação espiritual. Aplicação espiritual para Israel, que é comparada como a noiva, a nação de Israel, no Velho Testamento é comparada como a noiva, a esposa do Senhor Deus, Jeová. Vários livros retratam isso, por exemplo, o livro de Oséias retrata perfeitamente essa relação entre Deus e Israel, aplicando ali exatamente a analogia do casamento, o esposo e a esposa. Jeremias também fala disso, Salomão, que estou falando dele, fala muito disso, Davi e tantos outros. Mas quando chegamos no Novo Testamento, esta relação ela deixa de ser entre Israel e Deus e passa a ser agora entre igreja e Cristo. No Novo Testamento, a aplicação, e para nós hoje, é para a igreja, que somos nós, e Cristo. Então Salomão representa aqui Cristo, e Sulamita representa a igreja, todos nós que fomos encontrados por Jesus. Assim como Salomão, ele encontra Sulamita, se apaixona por ela, se afeiçoa por ela, luta por este amor, conquista o coração da sua amada. Assim, desta mesma forma, Jesus também nos encontrou. Jesus nos achou. Não fomos nós que encontramos Ele, foi Ele que nos encontrou. Ele nos achou. Ele, na realidade, assim como Salomão deixou o seu palácio e foi à procura da sua amada e a encontrou, desta mesma forma fez Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4, 5 a seguir, nos mostra ali o que Jesus fez. Jesus, mesmo sendo Deus, nos disse o apóstolo Paulo escrever esta carta:
no capítulo 2, versículo 4, ele diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas qual também para o que é dos outros. Quando ele fala que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo, ele agora retrata no versículo 5, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Este texto nos mostra exatamente o que Jesus fez. Na sua posição de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Criador dos céus e da terra, ele deixou o céu, e ele se humanizou, ele se encarnou. João capítulo 1 fala da encarnação de Jesus. É um dos textos mais importantes que retratam a encarnação de Jesus, quando ele escreve a partir do versículo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a Bíblia continua dizendo: ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, e agora ele começa a apontar quem é a luz, mas para que testificasse da luz. Versículo 9 diz: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Verso 10 ainda diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso 11, que a chave: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus deixou a sua glória, ele veio a este mundo, se encarnou, se fez homem, veio para o que era seu, se falando aqui do povo judeu, mas eles não o receberam. Mas o versículo 12 inclui a mim e a você nessa lista de amor de Deus, de ter alcançado pela graça muitas vidas, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos que receberam a Jesus, todos os que foram recíprocos com esse olhar de Jesus, todos que responderam a esse olhar de Jesus, todos que, da mesma forma que Salomão, ele sai do palácio, ele sai de Jerusalém, ele vai à procura da sua amada, e ao encontrá-la, sulamita, morena, diz a Bíblia, formosa, sulamita olha para Salomão, e ela responde, ela corresponde a esta procura, a este amor, a esta paixão. E ela agora começa a tratar Salomão do seu amado, o seu prometido, aquele que estaria cuidando dela, aquele que estaria com ela todos os dias da sua vida, lhe amando, lhe protegendo, lhe guardando. E Salomão tem agora esse amor correspondido por sulamita. Da mesma forma, Jesus deixou a sua glória, veio a este mundo. Primeiramente ele olha para os judeus, mas diz a Bíblia que os judeus não o receberam, não corresponderam, fecharam as portas para Jesus, não creram a priori em Cristo. Mas o versículo 12 do capítulo 1 que nós lemos diz: mas a todos quantos o receberam. Você recebeu este amor, você correspondeu a este amor. Se estamos aqui nesta noite é porque nós correspondemos a este amor. Se estamos aqui é porque Deus olhou para nós. Deus, através de Jesus Cristo, seu amado Filho, Ele olhou para mim e para você. Nós estávamos distantes de Deus. A Bíblia diz que todo homem é inimigo de Deus. Todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. Mas agora, quando Cristo olha para nós,
e nós respondemos a este gesto de amor. Cada um teve a sua própria experiência. Eu nasci no Evangelho e tive a minha experiência dentro da igreja, já no Evangelho. Mas há alguns aqui que me ouvem, que a sua experiência, quem sabe, foi lá na rua, quando alguém fazendo um culto ao ar livre, pregou o Evangelho para você. Ali era o Salomão, que representa Jesus, olhando para você. Era o Salomão indo em busca da pessoa amada. E quando a mensagem foi pregada, e você levantou as suas mãos cansadas e aceitou a Cristo, você correspondeu a este amor. Alguns na rua, outros nas praças, outros, quem sabe, através do rádio, TV, internet. Outros receberam um folhetinho e você leu a palavra e aceitou a Cristo como Salvador. Outros através de um testemunho do seu pai, da sua mãe, alguém na sua casa, alguém no seu trabalho, um amigo na escola, na faculdade, foi usado por Deus para que você recebesse esse olhar de Jesus, para que você recebesse esta paixão, este amor que vem de Deus e que chegou como uma flecha no seu e no meu coração, e você abriu o seu coração. Quantos já receberam a Cristo como Salvador? E você abriu o seu coração e correspondeu a este amor. Aceitou o desafio de viver com Cristo por toda a sua vida. E você assumiu esse compromisso, de fato, quando você desceu as águas do batismo. E ali o pastor lhe perguntou: você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração? E você respondeu: sim. Promete ser fiel a Ele e segui-lo durante toda a sua vida? E você respondeu: sim. Aí o pastor disse: então, segundo a sua fé e a sua confissão pública, porque lá no tanque do batismo, quando você confessou a Jesus, você estava de fato ali, tornando externo algo que já havia acontecido no seu coração. Você estava tornando público algo que lá no seu interior já havia acontecido. É por isso que é importante o crente se batizar, porque o batismo, além de ser uma ordenança de Jesus, Jesus mandou batizar. Além de ser uma ordem de Jesus, o batismo é também uma confissão pública do nosso amor por Jesus. Você não pode viver amando Jesus de forma anônima ou escondida, como se fosse um amor proibido. Não, você tem que declarar este amor. E lá nas águas do batismo você então declarou, quando o pastor perguntou, e você disse sim 2 vezes, para as 2 principais perguntas, e depois o pastor disse: então, segundo a sua fé, e segundo a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E você foi batizado nas águas. E ao ser batizado nas águas, você agora selou esse compromisso com o seu amado. E você é dele, e ele é seu. Eu vou repetir: você é dele, e ele é seu. E este matrimônio, essa relação, ela deve durar a vida toda. E por toda a eternidade. Porque um dia Jesus voltará. E nós subiremos ao encontro dele. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a relação que existe entre a igreja e Cristo. A mesma relação entre Sulamita e Salomão. Relação de amor, de paixão, de comprometimento, de ternura, de afeto. Mas se desenvolve no livro de Cantares um diálogo. E esse diálogo desenvolvido aqui entre a noiva a amada, a Sulamita, e o noivo amado, o rei Salomão. Sulamita faz uma declaração para o seu amado, como sendo a declaração da igreja para Jesus. Essa é a aplicação. E no versículo 16 do capítulo 2, ela diz assim: o meu amado é meu. Cantares 2:16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ela está declarando aqui: nós somos um do outro, nós pertencemos um ao outro. Esta é a relação entre a igreja e Cristo. O seu dono é Jesus, o seu amado
é Jesus. Não é o apóstolo Paulo, não é João, não é Pedro, não é Maria, não é nenhum líder, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum padre. Não, o seu amado é Jesus. Onde estão os amados de Jesus? Se manifeste glorificando a Ele. E ela diz: o meu amado, Ele é meu. Isso aqui é uma ideia de comprometimento, quase que de propriedade. Não que você fosse dono de Deus, Ele é o seu dono, mas você não é dono de Deus. Porém, a ideia aqui existe uma relação de exclusividade. Eu não tenho outro amado, eu não tenho outra pessoa que eu amo da forma que eu amo Jesus. É por isso que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, porque não há nenhum outro amado aqui neste lugar. O amado aqui, o desejado das nações, o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor desta igreja. Os homens passam, os grandes líderes passam e já passaram. Ouvimos aqui a mocidade, o Geração Inconformada cantando. Allan Kardec morreu, até o Padre Cis, pastor Gerian, morreu. Eles morreram. Os pastores pioneiros da igreja morreram. Vocês morrerão também um dia. Eu também, eu acho que vou morrer um dia. Nós morreremos, os homens morrem, mas o nosso amado, os jovens cantaram, os adolescentes cantaram, Ele está vivo. Quem sente a presença dele aqui? Ele está vivo. Ele é o nosso amado. E Sulamita diz: o meu amado é meu, mas eu também sou dele. E ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Ou seja, apacentar é cuidar. Ele cuida. Eu estou diante de um povo que não é revelação, nem profecia, mas é constatação real. Muita gente aqui deve estar sofrendo, porque num grupo como este tem gente sofrendo, tem gente enferma, tem gente padecendo, tem gente até deprimida, tem gente aflita, tem gente sendo perseguida, tem gente com problemas diversos. Mas escute, o seu amado, ele apacenta. Apacentar é cuidar, proteger, guardar, prover. Ele está aqui nesta noite para dizer ao teu coração: eu cuido de ti. Eu vou repetir: eu cuido de ti. Ele cuida da sua casa, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida do seu esposo, da sua esposa, Ele cuida dos seus negócios, até do seu cachorrinho Ele cuida. Eu não tenho um cachorrinho, mas eu tenho um peixinho. Até do peixinho Ele cuida, porque tudo está na mão dEle. Ele cuida de tudo. Aleluia. Faça essa pessoa que está do seu lado ficar tranquila. Diga para ela: o seu amado está cuidando de tudo. Quem crê nesta palavra? Descansa o coração. Receba esta palavra e descanse o coração. Ele cuida, obreiros. Ele cuida, irmãs. Ele cuida, músicos. Ele cuida. Você que está aqui pela primeira vez, Deus cuida. É só você ser o amado dele. É só você se render ao amor dele, se entregar para ele e falar para ele: eu aceito este amor. Eu quero este amor. Eu quero viver este amor intensamente. Ele cuida. Agora, o foco meu é o versículo 17, para a gente poder ser objetivo, quando no diálogo entre o amado e a amada, o noivo e a noiva, ela faz uma declaração que é linda, e a declaração é a seguinte: até que refresque o dia e fujam as sombras. Qual é a linguagem poética aqui? Qual é a linguagem figurada aqui? Ela está dizendo: enquanto está dia, enquanto está claro, a gente está num relacionamento que ainda é distante, porque o rei, ele ia, se apaixonava, mas não necessariamente ele levava a amada naquele momento para o palácio. Havia todo um processo.
eu não vou me detalhar aqui, mas havia um processo de preparação da noiva, da amada. Os irmãos que leem a Bíblia sabem disso. E não necessariamente ele levava a amada já para o palácio, mas ele se apaixonou, se afeiçoou, ele amava. E agora a amada, a noiva, iria se preparar para um dia morar no palácio com ele. Quem lê a Bíblia já está entendendo o que eu estou falando. Ele te amou, ele se afeiçoou por ti. E um dia ele fez uma promessa. E a promessa é: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, João 14, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, disse ele, eu voltarei. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, disse o amado, estejais vós também. E a amada ficava lá esperando, a Sulamita está esperando o dia que ele voltará para buscá-la e tirá-la ali da vinha, da roça, da lavoura e levá-la para os seus aposentos no palácio em Jerusalém. E nessa espera e nesse processo, então ela diz para o seu amado em forma de poesia: até que refresque o dia e fujam as sombras. Ou seja, a linguagem é: o dia vai acabar, a noite vai chegar. E até que chegue a noite. E aqui a noite ela é profética, ela é escatológica. A noite aqui se refere ao fim do dia da graça. O dia da graça, ele iniciou-se quando Cristo veio a este mundo e abriu a porta da salvação para todos os povos, judeus e gentios. E nós vivemos esse dia aceitável do Senhor. Nós vivemos a plenitude desse dia, o dia da graça, que já se passam 2000 anos. Estamos na claridade, estamos na luz da graça, estamos no dia. Por isso que Jesus diz que devemos trabalhar enquanto é dia, porque o dia vai se findar. Podemos dizer pela parábola dos trabalhadores da vinha que nós somos a última equipe, os últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora. Há aqueles que começaram cedinho, os pioneiros da igreja da era patrística, lá do início da igreja primitiva, e os tempos se passaram, e nós estamos aqui, e podemos dizer pelos sinais bíblicos, que nós somos os trabalhadores da última hora, que o dia está se findando, que o dia está acabando. É interessante que na parábola dos trabalhadores da vinha, o salário que o dono da vinha pagou para quem começou lá no início, foi o mesmo salário que ele pagou para quem começou no final. A mesma graça que alcançou a igreja lá no início, há 2000 anos atrás, é a mesma graça que está aqui nesta noite. Quem sente esta graça, levante uma das mãos e adore a Jesus. Mas o dia está acabando, o dia está se findando, o sol logo vai se pôr. E quando o sol se pôr, virá sobre a terra as trevas do juízo de Deus. O período da grande tribulação, o período do derramamento das taças da ira de Deus, conforme Apocalipse. Mas ainda é dia. E a Sulamita, que representa a noiva, nesse processo do dia, do trabalho, do labor, do sofrimento, que ela era morena de tanto trabalhar debaixo do sol, que representa o trabalho da igreja, a lida diária da igreja, o labor da igreja, o sofrimento que a igreja passa nesse mundo, porque o amado não enganou a amada. O amado, em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições, vocês sofrerão, vocês terão tribulações, mas ele também disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, o nosso Senhor. E Paulo declara lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Onde estão os vencedores em Cristo? Levante as mãos e dê um brado de glória a Deus. Nós sofremos sim,
mas sofremos com a certeza que somos mais do que vencedores. Mas o dia está acabando, e a declaração da amada da Sulamita foi, que é o versículo que eu li: antes que refresque o dia e caiam as sombras, ou seja, antes que chegue a noite, antes que acabe o dia, ela dá um brado, ela faz um pedido, ela faz um clamor, ela levanta uma oração, um clamor ao amado, e a oração é: volta, volta, amado meu, volta. E assim como o Sulamita desejava o retorno de Salomão, o seu amado, para que ela vivesse com ele no palácio, a igreja deve ter esse mesmo desejo de dizer: volta, 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 amado meu, volta. A saudação dos crentes no início era Maranata, ora vem Senhor Jesus. E quantos querem dizer isto também, levante as duas mãos e diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Sulamita está aqui gritando, está aqui clamando: é você, sou eu, somos nós. A igreja tem que bradar e dizer: volta, 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 amado meu. Você ainda deseja a volta dele? Quem está esperando a volta do amado? Quem está aguardando a volta do amado? Quem está esperando a volta de Jesus? Ou será que esta vida já nos seduziu tanto que a gente não quer? Ou pelo menos a gente não pensa, não pede, não ora, não fala, não prega, não ensina sobre a volta de Jesus. Mas a Sulamita nos ensina aqui que a igreja deve ter desejo pela volta do seu amado. Eu te faço uma pergunta, não é para te emocionar, mas para te levar à razão e à reflexão. Estar com Jesus em um período de culto de 2 horas, sentindo a presença dele, é bom, sim ou não? Cantar hinos de louvor a Jesus é bom, sim ou não? Participar da ceia aqui, os símbolos do corpo e do sangue de Jesus é bom, sim ou não? Ouvir a palavra de Jesus é bom, sim ou não? E o que é bom? A gente quer um pouco só ou quer para sempre? Quem quer essa presença de forma plena? Para sempre. Então eu tenho um lembrete para a igreja: breve o amado voltará. É a Bíblia que diz, quem crê na Bíblia? Breve, ante o toque da última trombeta, ele vai bradar, ele vai chamar você, ele vai chamar a mim, e a igreja será arrebatada. E nos diz a Bíblia que a igreja se encontrará com o Senhor, com o amado, nos ares. Aleluia, essa é a maior esperança da igreja. Quem deseja, quem anseia este dia, por uns minutos, por uns segundos, adore ao Senhor. Se você puder, diga: volta Jesus, diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz, breve do céu, eu estarei, de toda dor por Deus livre serei. 4:2. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos vão te ver naquele dia. Então eu hei de receber em Cristo galardão. Oh, que prazer!
toda dor, podes livre serei na vida do Senhor, irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Diz o meu bom Jesus, vem me falar do já e da celeste luz de Jeová. Cante, igreja. Olha só. Na vida do Senhor desfrutarei prazer. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Breve Jesus voltará. Breve o noivo voltará. Onde estão os crentes que desejam a volta de Jesus? Jogue as duas mãos para cima e dê liberdade ao Espírito agora. Adore. Fale em línguas se você é batizado. Se não é, receba o batismo. Receba dons espirituais. E adore, adore ao noivo. Adore a Jesus, o amado da igreja. Breve voltará. Adore o Senhor. Assim como Sulamita desejava, almejava o retorno do seu amado, assim como ela sonhava com um dia que Salomão aparecesse outra vez lá na roça, lá na sua fazenda onde ela trabalhava, e dissesse para ela: agora nós vamos para o palácio, agora você vai morar comigo lá em Jerusalém, lá no palácio, você é minha amada, você é minha noiva. E ela trabalhava sob o sol escaldante, mas com o coração, a mente no noivo. Eu creio que, conjecturas minhas, alguém chegava: mas que sofrimento, Sulamita, que ela mesma declara no capítulo 1, que a sua pele era morena, devido ao sol, devido à sua família, seus irmãos, terem colocado Sulamita em um trabalho árduo, forçado, de sofrimento. Mas ela, de repente, quando alguém chegasse e fizesse algum comentário da sua angústia, do seu sofrimento, do sol, ela dizia: eu estou aqui sofrendo, mas o meu amado, ele virá me buscar, ele virá ao meu encontro. Era como se ela dissesse: vale a pena o sofrimento que eu passo aqui, porque daqui a pouco lá nas montanhas o amado vai aparecer.
e quando ele aparecer, eu vou com ele e sairei dessa vida de sofrimento. E então ela diz no versículo 17: antes que acabe o dia, antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Vem, amado meu. E ela usa uma expressão, uma figura de linguagem para dizer o quanto era urgente a volta do seu amado, porque ela diz: faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados, que são animais extremamente ligeiros. O que é que ela está dizendo aqui em linguagem poética e figurada? Ela está dizendo o seguinte: meu amado, volta depressa, venha rápido. Eu não suporto mais viver sem a sua presença. Volte rápido. Onde está a igreja que deseja a volta de Jesus? Você que anseia a volta de Jesus, usa esse exemplo de Sulamita e dá um brado no seu coração. Se você quiser, verbalize também e diga: volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Onde está a igreja que anseia a volta de Jesus? Abra a tua boca e diga: volta logo, Jesus, venha rápido. Porque não há mais espaço para a igreja aqui na terra. Mas breve a trombeta soará, ele aparecerá nas nuvens, e conforme nós cantamos o 4:2, a penúltima estrofe diz que nós nos reuniremos com ele, e ele vai nos dar o galardão, ele vai nos dar o presente, e você vai dizer naquele dia: valeu a pena esperar. Diga pelo menos para 2 aí: vale a pena ser crente, vale a pena enfrentar lutas, sofrimentos, angústias, vale a pena renunciar ao mundo, aos seus prazeres. Os prazeres, eu disse quarta-feira, eles estão em nós, os desejos estão em nós, e muitas vezes a gente quer jogar tudo para o alto e voltar para uma vida que não agrada a Deus, mas eu venho te dizer hoje, pelo Espírito de Deus, vale a pena dizer não, vale a pena dizer não ao mundo, porque o amado está chegando aí. Aleluia. E ela diz: e faze-te semelhante ao gamo, ao filho dos veados. Volta rápido, venha logo. E Paulo diz o quão rápido será na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15. A partir do verso 51, ele vai retratando a volta de Jesus, e ele diz que será no abrir e fechar de olhos. Foi o que ele achou de mais rápido para exemplificar o quão rápido será a volta de Jesus. Num abrir, no momento. Não vai dar tempo da gente correr e pedir perdão para alguém, de acertar algumas coisas. É por isso que o tempo de acertar é agora. É hoje, porque será num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e olha o que vai acontecer quando o amado resolver voltar. Primeiro, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E Paulo detalha esse assunto na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a seguir. Não vamos ler agora, pode manter ali. Quando ele diz que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão, e nós, os vivos, não precederemos os que dormem no Senhor. Ou seja, nós não teremos privilégios sobre eles. Eles, os mortos em Cristo. E você pode pensar assim: mas eu conheço um crente que morreu queimado, virou pó, virou cinza. Não me pergunte como, mas a Bíblia diz que estes ressuscitarão. Eu conheço um outro crente que ele morreu afogado e nunca acharam o corpo dele. Não me pergunte como, mas aonde estiver os restos dele ressuscitarão.
Eu conheço um outro que foi morto e estava debaixo de toneladas de concreto e nunca ninguém conseguiu tirá-lo de lá. Não me pergunte como, porque o Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que é o Todo-Poderoso, Ele trará de volta os corpos. Mas eles não voltarão da forma que foram. Porque eles foram como? Alguns foram em acidentes irreconhecíveis. Eu tenho um primo que morreu num acidente de carro e não pudemos ver o rosto dele no caixão. Ficou lacrado. Não o veremos, ou não os veremos como eles foram. Eles ressuscitarão, diz aí, incorruptíveis. E o que quer dizer isso? Eles receberão um corpo que a Bíblia fala, e não vou ler os textos, que a hora já está indo embora, que é um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, é um corpo glorificado. Porque esse corpo seu, ele estraga. Alguns já estão estragados. Mas tem conserto, só ir lá na Fabi, que ela conserta muita coisa. Eu sou prova disso. Mas esse corpo seu, ele estraga. E há momentos e há níveis de estragamento que não tem retorno. É só morte, não tem jeito. Por mais que você tente melhorar, remendar, fazer fisioterapia, fazer plástica e dar uma ajeitada, tem uma hora que vai morrer. Não tem jeito. Mas a Bíblia está dizendo que quando a noiva clama e o amado, ele resolve voltar. Então Paulo diz, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, num corpo transformado, glorificado, preparado para viver eternamente. E eles ressuscitarão incorruptíveis, e nós, Paulo diz na primeira pessoa do plural, nós, porque a fé dele ao escrever era que isso aconteceria naqueles dias. Então ele não considera a possibilidade dele, Paulo, morrer. Ele diz, nós os que ficarmos vivos, né? Ele diz em outros textos, e aqui ele diz, e nós seremos transformados. Vai acontecer uma transformação, se Jesus voltar agora, é que não vai dar tempo da gente ver, não abrir e não fechar de olhos, a gente vai ver só lá em cima. Mas se Jesus, voltando agora, e nós pudéssemos ver a transformação, ia acontecer uma transformação tão grande, que nem um salão de beleza da Keila faria isso na sua vida. Porque você será transformado. E olha o que diz o versículo 53. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, o corpo que se corrompe, se revestir do corpo espiritual e glorificado da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. A palavra que eu tenho para você é, quando o amado voltar, a morte será derrotada. Para o crente a morte não é o fim, não é a destruição, porque o crente vence a morte em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está aguardando esse dia, levante uma das mãos e dê glória ao nome do Senhor. Então essa volta será rápida, no abrir e fechar de olhos, e assim Sulamita bradou, volta logo, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos corços, ou dos veados. Mas agora, para finalizar, que realmente a hora foi embora, ela diz assim, sobre os montes de Beter. Os montes de Beter eram os montes que literalmente significa separação, impedimento, fronteira, divisão entre uma coisa e outra. O que ela está dizendo é, de forma poética, meu amado, volta, antes que acabe o dia, antes que chegue a noite do juízo, volta logo, volta depressa, e volta sobre os montes de Beter. É como se ela olhasse para os montes, aquilo que faz separação entre ela e o amado, aquilo que era a fronteira, a parede de separação entre ela
e o amado. É como se ela olhasse e dissesse: venha sobre esta separação dos montes de Betel. Qual é a linguagem aqui e qual é a aplicação aqui? Não haverá nenhum impedimento para a volta dele, porque todo impedimento ele já venceu na cruz do Calvário. Porque alguém pode pensar assim: mas eu não vou subir, olha como eu sou fraco, eu sou um crente tão fraco, tão débil, com tantas fragilidades e fraquezas. Mas essa fraqueza, se você deposita aos pés de Jesus e o reconhece como seu Senhor e Salvador, essa fraqueza, essa dificuldade já foi vencida na cruz do Calvário, porque a graça te alcançou e não há mais separação. Ele voltará e ele vai te levar. E alguém pode dizer: mas existe uma separação, a gente está aqui na terra, o Senhor está no céu, como isso se dará? O Deus que voltará para nos buscar, o nosso amado, Ele não é simplesmente o detentor de todo o conhecimento. A física, as leis da física, da química e qualquer outras leis da natureza, da gravidade, tudo é dele, tudo provém dele, tudo vem da mente dele. Ele não está sujeito a nenhuma separação, nenhum impedimento. Não importa a distância que há daqui no céu, ele voltará, ele voltará, ele voltará, ele voltará. E se isto te alegra nesta noite, se coloque em pé glorificando a Jesus. Ele voltará, ele breve virá, não há separação. Volta, amado meu. Antes que o dia vá embora, antes que a noite chegue, volta, amado meu. Venha rápido, venha depressa, venha sobre os montes de Betel. Nós estamos te esperando. E no último versículo deste livro, ele repete praticamente esta frase, este pensamento, quando diz no capítulo 8 e o versículo de número 14, da seguinte maneira: vem depressa. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vem depressa, amado meu, faze semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas. E para você entender e concluir o pensamento, é como se o sulamita estivesse lá na roça trabalhando e olhando lá para cima. Não vejo a hora que o meu noivo aponte lá em cima. Mais ou menos como ficava a Carol quando eu subia a rua 7 da cidade de Cruzeiro para ir na casa dela lá no final da rua. Ela ficava lá na varanda esperando: vem, amado meu. Assim deve estar a igreja. Como o sulamita estava lá: venha, apareça aí, amado meu. Quem está esperando este amado? Aperte a mão de pelo menos 2 aí e diga: aguarde Jesus, Ele está voltando. Quem pode dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus? Diga Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem está aguardando a volta de Jesus, abra sua boca agora e dê glória ao nome do Senhor e diga: Senhor, eu te espero, eu te aguardo, volta logo, volta logo, volta logo. Quem pode dizer aí, volta logo? Diga: volta logo, amado da igreja. Este é o ano da ação, pregamos a salvação, acolhemos com amor, integramos